Olá, amigos e amigas do nosso Momento Redenção. Mais uma vez, nos encontramos aqui com os senhores e senhoras para mais algumas reflexões em torno da obra kardeciana, e a nossa opção para este encontro é de um item da Revista Espírita, Teoria das Manifestações Físicas, que consta da revista de maio de 1858. E essa teoria das manifestações físicas é a primeira, é o item 1, porque Kardec faz 2 itens com esse título, e nós vamos tentar ver sequencialmente esses 2. Não sei se nesse exato momento, mas futuramente talvez nós gravemos um outro com a segunda parte, que é bem interessante para as nossas reflexões. Teoria das manifestações físicas 1. Diz Kardec: é fácil conceber a influência moral dos espíritos e as relações que possam ter com a nossa alma ou com o espírito em nós encarnado. Compreende-se que 2 seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que é um de seus atributos, sem o concurso da palavra. Então, é possível que 2 seres da mesma, de mesma espécie, 2 seres que são semelhantes, possam comunicar-se, 2 seres da mesma natureza possam comunicar-se sem o uso da palavra, pelo pensamento. Já é, entretanto, mais difícil darmos conta dos efeitos materiais que eles podem produzir, tais como os ruídos, o movimento dos corpos sólidos, as aparições e, sobretudo, as aparições tangíveis, Isso já exige um pouco mais da nossa compreensão. Vamos tentar dar a explicação segundo os próprios espíritos e segundo as observações dos fatos. Kardec parte desse importante pressuposto. Os espíritos dão suas explicações e Kardec observa na experimentação, na verificação constante, para compreender o que ali se dá. A ideia que fazemos da natureza dos espíritos torna, à primeira vista, incompreensíveis esses fenômenos. Diz-se que o espírito é a ausência completa da matéria e, pois, que ele não pode agir materialmente. Ora, isto é errado, essa afirmativa. Interrogados sobre se são imateriais, assim responderam os espíritos: imaterial não é bem o termo, porque o espírito é alguma coisa. Do contrário, seria o nada. É material, se se quiser, mas de uma matéria de tal modo etérea que para vós é como se não existisse. Assim, o espírito não é uma abstração, como pensam alguns. É um ser, mas cuja natureza íntima escapa aos nossos sentidos grosseiros. Encarnado no corpo, o espírito constitui a alma, ou seja, alma, espírito encarnado. Quando o deixa com a morte, não sai despojado de todo o envoltório. Dizem-nos todos que conservam a forma que tinham quando vivos. E realmente, quando nos aparecem, em geral é sob a forma porque os conhecemos, ou conhecíamos. Observemo-los atentamente no instante mesmo em que deixam a vida. Acham-se em estado de perturbação, ao seu redor tudo é confuso,
veem o próprio corpo inteiro ou mutilado, conforme o gênero de morte. Por outro lado, veem-se e sentem-se vivos. Algo lhes diz que é o seu corpo, mas não compreendem como estejam separados. O laço que os unia ainda não está, pois, rompido completamente. Então, enquanto esse laço não está completamente rompido, vive esse aturdimento e algo lhes diz que aquele é o seu corpo, mas não compreendem como estejam separados. O laço que os unia ainda não está, pois, rompido completamente. Segue Allan Kardec. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se torna para eles como uma roupa velha, da qual se despojam sem pesar, mas continuam a se ver em sua forma primitiva. Ora, isto não é um sistema, é o resultado de observações feitas com inúmeros sensitivos. Então, não é porque inventou da cabeça Allan Kardec. Isso não é um sistema, é o resultado de observações feitas com inúmeros sensitivos. Poderemos agora nos reportar ao que nos contaram de certas manifestações produzidas pelo Sr. Home e por outros médiuns do mesmo gênero. Aparecem mãos que têm todas as propriedades das mãos vivas, que tocamos, que nos seguram e que se desfazem repentinamente. Que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no caixão, leva algo consigo. Assim, haveria em nós duas espécies de matéria. Uma grosseira, que constitui o envoltório exterior. A outra, sutil e indestrutível. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do primeiro, ou da primeira, daquela abandonada pela alma. A outra destaca-se e segue a alma que, assim, continua tendo sempre um envoltório. É a este que denominamos perispírito. Essa matéria sutil, por assim dizer, extraída de todas as partes do corpo, a que estava ligada durante a vida, conserva a forma daquele. Eis porque todos os espíritos são vistos e porque nos aparecem tais quais eram em vida. Mas essa matéria sutil não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim podemos dizer, flexível e expansiva. Eis porque a forma que toma, muito embora calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Dobra-se à vontade do espírito, que lhe dá, conforme queira, esta ou aquela aparência, enquanto que o envoltório sólido lhe oferece uma resistência intransponível. Desembaraçando-se desse entrave que o comprimia, o perispírito distende-se ou se contrai, transforma-se e, numa palavra, presta-se a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Prova a observação
E insistimos sobre o vocábulo observação porque toda a nossa teoria é consequência dos fatos estudados, que a matéria sutil que constitui o segundo envoltório do espírito só pouco a pouco se desprende do corpo e não instantaneamente. Assim, os laços que unem a alma e o corpo não se rompem de súbito com a morte, pela morte. Ora, o estado de perturbação que observamos dura todo o tempo em que se opera o desprendimento. Somente quando esse desprendimento é completo, o espírito recobra a inteira liberdade de suas faculdades e a consciência clara de si mesmo. A experiência ainda prova que a duração desse desprendimento varia conforme os indivíduos. Em alguns, opera-se em 3 ou 4 dias, ao passo que noutros não se completa senão ao cabo de vários meses. Assim, a destruição do corpo, a decomposição pútrida, não bastam para que se opere a separação. Eis a razão por que certos espíritos dizem: sinto que os vermes me roem. Em algumas pessoas, a separação começa antes da morte. São as que em vida se elevaram pelo pensamento e pela pureza de seus sentimentos acima das coisas materiais. Nelas, a morte encontra apenas fracos liames entre a alma e o corpo, e que se rompem quase instantaneamente. Quanto mais materialmente viveu o homem, quanto mais seus pensamentos foram absorvidos pelos prazeres e nas preocupações da personalidade, tanto mais tenazes são aqueles laços. Parece que a matéria sutil se identifica com a matéria compacta e que entre elas se estabelece uma coesão molecular. Eis porque só se separam lentamente e com dificuldade. Então, nós vamos vendo aí toda a importância de viver e, mais ainda, toda a importância de como se vive, né? Nós precisamos sempre nos reportar à exemplificação, ou melhor, ao chamamento que Jesus nos faz, nos convidando a compreender que tudo que nós temos aqui é passageiro. A minha casa, o meu livro, o meu carro, o meu sexo, a minha mulher, tudo, quando assume um caráter de possessividade, os prazeres que nos consomem diuturnamente, às vezes, escravizando-nos à sexualidade, à sensualidade, ao tabagismo, ao alcoolismo, a qualquer coisa que seja um atrativo irresistível, aprisionador do espírito para a matéria, funciona como um grande chumbador. É como se fosse um lastreador, que nós ficamos presos à Terra, à materialidade planetária por conta disso, né? Nos primeiros instantes, continua Allan Kardec, nos primeiros instantes que se seguem à morte, quando ainda existe união entre o corpo e o perispírito, este conserva muito melhor a impressão da forma corpórea, da qual, por assim dizer, reflete
todas as nuances e mesmo todos os acidentes. Eis porque um supliciado nos dizia, alguns dias após a sua execução: se me pudesseis ver, ver-me-íeis com a cabeça separada do tronco. Um homem que tinha sido assassinado nos dizia: vede as feridas que me fizeram no coração. Pensava ele que poderíamos vê-lo. Estas considerações conduzir-nos-iam ao exame da interessante questão da sensação dos espíritos e de seus sofrimentos. Faloemos em outro artigo, a fim de que aqui nos limitemos ao estudo das manifestações físicas. Imaginemos, pois, o espírito revestido de seu envoltório semimaterial ou perispírito, tendo a forma ou aparência que possuiu quando vivo. Alguns até se servem desta expressão para se designarem. Dizem: minha aparência está em tal lugar. Evidentemente, são estes os manes dos antigos. A matéria desse invólucro é suficientemente sutil para escapar à nossa vista em seu estado normal, mas não é completamente invisível. Para começar, vemo-lo pelos olhos da alma, nas visões produzidas durante os sonhos. Mas não é disto que nos queremos ocupar. Nessa matéria eterizada, pode haver uma modificação. O próprio espírito pode fazê-la sofrer uma espécie de condensação que a torna perceptível aos olhos do corpo. É o que ocorre nas aparições vaporosas. A sutileza dessa matéria lhe permite atravessar os corpos sólidos, razão por que tais aparições não encontram obstáculos e por que tantas vezes se extinguem através das paredes. A condensação pode chegar ao ponto de produzir a resistência e a tangibilidade, ou seja, pegar e tocar, né? Segurar, perceber a vibração corporal, entre aspas, né? O calor de um corpo. É o caso das mãos que podemos ver e tocar. Mas essa condensação, e esta é a única palavra de que nos podemos servir para dar uma ideia, embora imperfeita, de nosso pensamento. Esta condensação, íamos dizendo, ou ainda essa solidificação da matéria etérea, é apenas temporária ou acidental, porque esse não é o seu estado normal. Eis porque, em um dado momento, as aparições tangíveis nos escapam como uma sombra. Assim, do mesmo modo que um corpo se nos apresenta em estado sólido, líquido ou gasoso, conforme o grau de condensação, assim, a matéria etérea do perispírito pode aparecer-nos em estado sólido, vaporoso visível ou vaporoso invisível. Veremos a seguir como se opera essa modificação. A mão aparente, tangível, oferece uma resistência, exerce pressão, deixa impressões, opera uma tração sobre os objetos que seguramos. Nela há, pois, uma força,
Ora, estes fatos, que não são hipóteses, podem levar-nos à explicação das manifestações físicas. Notemos, antes de mais nada, que essa mão obedece a uma inteligência, pois age espontaneamente. Dá sinais inequívocos de uma vontade e obedece a um pensamento. Pertence, pois, a um ser completo que só nos mostra essa parte de si mesmo, e a prova é que deixa impressões das partes invisíveis, os dentes deixam marcas na pele e produzem dor. Entre as diversas manifestações, uma das mais interessantes, sem dúvida, entre as diversas manifestações, uma das mais interessantes é, sem dúvida, o toque espontâneo de instrumento de música. Os pianos e acordeões são aparentemente os instrumentos prediletos. Este fenômeno é explicado muito naturalmente pelo que precede. A mão, que tem a força para apanhar um objeto, também a pode ter para fazer pressão sobre as teclas e fazê-las soar. Aliás, por diversas vezes, vimos os dedos em ação, e quando a mão não é vista, vêem-se as teclas em movimento e o fole a distender-se e fechar-se. As teclas só podem ser movidas por mão invisível, a qual dá mostras de inteligência, tocando áreas perfeitamente ritmadas e não sons incoerentes. Desde que essa mão pode enfiar-nos as unhas na carne, beliscar-nos, arrebatar aquilo que temos na mão, desde que havemos apanhar e transportar um objeto, assim como nós o faríamos, também nos pode dar pancadas, erguer e derrubar uma mesa, tocar uma campainha, puxar uma cortina e até mesmo nos dar uma bofetada invisível. Perguntarão, talvez, como essa mão, no estado vaporoso, invisível, pode ter a mesma força que no estado tangível. E por que não? Vemos o ar derrubar edifícios, o gás lançar projéteis, a eletricidade transmitir sinais, o fluido do ímã levantar massas. Por que seria menos poderosa a matéria do perispírito? Mas não a queiramos submeter às nossas experiências de laboratório e às nossas fórmulas algébricas, principalmente pelo fato de havermos tomado os gases como termo de comparação, não lhes vamos atribuir propriedades idênticas, nem computar sua força do mesmo modo porque calculamos a do vapor. Até agora, ela escapa a todos os nossos instrumentos. É uma nova ordem de ideias, fora da competência das ciências exatas. Eis porque estas ciências não nos oferecem a aptidão especial para as apreciar. Damos esta teoria do movimento dos corpos sólidos sob a influência dos espíritos apenas para mostrar a questão sob todos os seus aspectos e provar que, sem nos afastarmos muito das ideias recebidas, é possível dar-nos conta da ação dos espíritos sobre a matéria inerte. Há, porém, uma outra
de alto alcance filosófico, dada pelos próprios espíritos e que lança sobre este problema uma luz inteiramente nova. Será melhor compreendida depois que a tiverem lido. Aliás, é útil conhecer todos os sistemas a fim de poder compará-los. Resta agora explicar como se opera esta modificação da substância etérea do perispírito, por que processo o espírito opera e, em consequência, o papel dos médiuns de influência física na produção desses fenômenos. Aquilo que em tais circunstâncias neles se passa, a causa e a natureza de suas faculdades, etc. É o que faremos no próximo artigo. E aí, nós já vamos aqui para esse próximo artigo, para que não percamos o momento. E é a teoria das manifestações físicas 2, a segunda parte. Pedimos ao leitor que se reporte ao primeiro artigo que publicamos sobre o assunto. Este é a sua continuação e seria inteligível se não se tivesse em mente aquele começo. Como dissemos, as explicações que demos para as manifestações físicas fundam-se na observação dos fatos e na sua dedução lógica. Concluímos de acordo com o que vimos. Como, porém, se processam na matéria eterizada as modificações que a tornam perceptível e tangível. Para começar, segue Allan Kardec, deixaremos falar os espíritos a quem interrogamos a respeito, juntando depois os nossos comentários. As respostas que se seguem foram dadas pelo Espírito de São Luís, concordam com o que anteriormente nos havia sido dito por outros espíritos. Então, Kardec vem a este momento lançar mão, valer-se das respostas que São Luís deu a essas questões, que ele percebe que coadunam-se, que são semelhantes, que são iguais às que outros espíritos já haviam respondido. Então, primeiro, como pode aparecer um espírito com a solidez de um corpo vivo? Perguntou Allan Kardec e obteve a resposta. Ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium apto para tal efeito. À sua vontade, o fluido toma a forma que ele deseja, mas, em geral, a forma é impalpável. 2. Qual a natureza desse fluido? Fluido. Isso diz tudo. 3. O fluido é material? E a resposta: semimaterial. 4. É esse fluido que compõe o perispírito? E a resposta: sim. É a ligação do espírito à matéria. 5. É esse fluido que dá à vida, o princípio vital? Sempre ele. Eu disse ligação. Pergunta 6. Esse fluido é uma emanação da divindade? E a resposta: não. 7. É uma criação da divindade? E a resposta: sim. Tudo é criado, exceto o próprio Deus. 8. O fluido universal tem alguma relação com o fluido elétrico
cujos efeitos conhecemos? E a resposta, sim, é o seu elemento. 9. A substância etérea que existe entre os planetas é o fluido universal em questão? E a resposta, ele envolve os mundos. Sem o princípio vital, nada viveria. Se uma pessoa subisse além do envoltório fluídico dos globos, pereceria, porque seu envoltório fluídico dele se retiraria para juntar-se à massa. Esse fluido vos anima, é ele que respirais. Que interessantes e aclaradoras essas respostas obtidas por Allan Kardec. 10. Esse fluido é o mesmo em todos os globos? E a resposta é o mesmo princípio, mais ou menos eterizado, conforme a natureza dos mundos. O vosso é um dos mais materiais. 11. Desde que é esse fluido que compõe o perispírito, deve haver uma espécie de estado de condensação que, até certo ponto, o aproxima da matéria? E a resposta, sim, até um certo ponto, pois não tem as suas propriedades. É mais ou menos condensado conforme os mundos. 12. São os espíritos solidificados que levantam a mesa? E a resposta, esta pergunta ainda não conduzirá ao ponto que desejais. Quando a mesa se move debaixo de vossas mãos, o espírito evocado pelo vosso espírito vai retirar do fluido universal aquilo com que há de animar essa mesa com uma vida factícia. Esses são sempre produzidos por espíritos inferiores, ainda não inteiramente desprendidos de seu fluido ou perispírito. Assim preparada a sua vontade, isto é, à vontade dos espíritos batedores, o espírito a atrai e a movimenta sob a influência de seu próprio fluido, desprendido por sua vontade. Ele chama em auxílio espíritos que se acham em condições idênticas às dele. Penso que me expliquei com bastante clareza para ser compreendido. 13. Os espíritos chamados em seu auxílio são seus inferiores? E a resposta, quase sempre são iguais. Frequentemente, vêm por si mesmos, não precisam nem ser chamados. É interessante isso, né? Nós percebermos que se um espírito tiver que levantar esse laptop que estamos usando nesse momento, se fosse eu um médium, o espírito, então, usaria o fluido cósmico universal presente aqui, o próprio fluido de que eu disponho e o dele, envolvendo de alguma sorte esse laptop, e o levantaria. Essa é a ideia, né? 14. Compreendemos, e essa coisa do pensamento, a força da vontade que estabelece tudo isso, né? Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem de coisas que lhes são inferiores. Mas perguntamos se, pelo fato de serem desmaterializados, teriam o poder de o fazer caso tivessem vontade. E a resposta: têm a força moral, como os outros têm a força física. E aí, entre aspas, sempre, né?
E quando necessitam desta, servem-se daqueles que a possuem. Não vos foi dito que eles se servem dos espíritos inferiores, como vos servis dos carregadores? 15. De onde vem o poder especial do Sr. Home? De sua organização, é a resposta. Que há nela de particular? E a resposta: a pergunta não é precisa. A pergunta não é exata, não tem clareza. 17. Perguntamos se trata de sua organização física ou moral. Aí a resposta: eu disse organização. 18. Entre as pessoas presentes, há alguém que possa ter a mesma faculdade do Sr. Home? E a resposta: tem-na em certo grau. Não foi um de vós quem fez mover a mesa? 19. Quando uma pessoa faz mover um objeto, é sempre com o auxílio de um espírito estranho ou tal ação pode ser exclusiva do médium? E a resposta: algumas vezes, o espírito do médium pode agir sozinho. Na maioria das vezes, entretanto, é com o auxílio dos espíritos evocados, isto é, fácil de reconhecer. 20. Como é que os espíritos aparecem com a indumentária que usavam na Terra? E a resposta: muitas vezes têm apenas a sua aparência. Aliás, para quantos fenômenos entre vós não tendes solução? Como é que o vento, que é impalpável, arranca e quebra árvores que são matéria sólida? É a pergunta que faz o espírito respondendo a Kardec. 21. Que entendeis ao dizer que a indumentária tem apenas a sua aparência? E a resposta: ao tocá-la, nada se encontra. 22. Se bem compreendemos o que dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. Dele, o espírito extrai o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito, e é por meio desse fluido que atua sobre a matéria inerte. É isso mesmo? E a resposta: sim. Isto é, ele anima a matéria por uma espécie de vida factícia. A matéria se anima pela vida animal. A mesa que se move sob as vossas mãos vive e sofre como um animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é ela que a dirige, não é ele que a dirige como o homem com um fardo. Quando a mesa se ergue, não é o espírito que a levanta, é a mesa animada que obedece ao espírito inteligente. É a mente, é o comando, é a vontade. 23. Desde que o fluido universal é a fonte da vida, será, ao mesmo tempo, a fonte da inteligência? E a resposta: não. O fluido apenas anima a matéria. E aí Kardec vai fazer os seus esclarecimentos para nos auxiliar no melhor entendimento. Esta teoria das manifestações físicas oferece vários pontos de contato com a que demos, embora difira em certos aspectos. De uma e da outra, ressalta um ponto capital.
o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal dessas manifestações, e esse agente recebe o impulso do espírito, quer seja encarnado, quer errante, ou seja, no estado de liberdade, aguardando nova reencarnação. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou invólucro semimaterial do espírito. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. Quando em estado de erraticidade, fica livre. Ora, duas questões se apresentam: a da aparição dos espíritos e a do movimento que imprimem aos corpos sólidos. Quanto ao primeiro, diremos que no estado normal, a matéria eterizada do perispírito escapa à percepção dos nossos órgãos. Só a alma pode vê-la, quer em sonhos, quer em estado sonambúlico ou ainda semi-adormecida. Numa palavra, sempre que houver suspensão total ou parcial da atividade dos sentidos, ou seja, qualquer relaxamento corporal, um cochilo que seja, propicia esse contato. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito acha-se mais ou menos intimamente ligada à matéria do corpo, mais ou menos aderente, se assim podemos dizer. Em algumas pessoas, há uma como que emanação desse fluido, em consequência de sua organização. E é isto o que constitui propriamente os médiuns de influências físicas. Emanado do corpo, esse fluido se combina, segundo leis que ainda nos são desconhecidas, como aquele que forma o envoltório semimaterial de um espírito estranho. Disso resulta certa modificação, uma espécie de reação molecular que lhe altera momentaneamente as propriedades, a ponto de o tornar visível e, em certos casos, tangível. Este efeito pode produzir-se com ou sem o concurso da vontade do médium, e é o que distingue os médiuns naturais dos médiuns facultativos. A emissão do fluido pode ser mais ou menos abundante. Daí, os médiuns mais ou menos potentes. E como não é permanente, explica a intermitência daquele poder. Enfim, se levarmos em conta o grau de afinidade que pode existir entre o fluido do médium e o de tal ou qual espírito, compreender-se-á que sua ação se possa exercitar sobre uns e não sobre outros. Aquilo que acabamos de dizer, evidentemente, se aplica também à força mediúnica, no que concerne ao movimento dos corpos sólidos. Resta saber como se opera esse movimento. Conforme as respostas acima, a questão se apresenta sob um aspecto inteiramente novo. Assim, quando um objeto é posto em movimento, arrebatado ou lançado no ar, não será o espírito que o pega, o empurra ou o levanta, como nós o faríamos com a mão. Ele, por assim dizer, o satura com o seu fluido, pela combinação com o do médium,
E assim, momentaneamente vivificado, o objeto age como se fosse um ser vivo, com a diferença de que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. E essa vontade tanto pode ser do espírito do médium, quanto do espírito estranho, e algumas vezes de ambos, agindo de acordo, conforme sejam ou não simpáticos. A simpatia ou antipatia que pode existir entre o médium e os espíritos que se ocupam desses efeitos materiais explica por que nem todos são aptos a provocá-los. Desde que o fluido vital, emitido de alguma maneira pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, desde que outra coisa não é o perispírito, senão o próprio fluido vital, segue-se que, quando encarnado, é o espírito quem dá vida ao corpo por meio de seu perispírito. Fica-lhe unido enquanto a organização o permite. E quando se retira, o corpo morre. Agora, se em lugar da mesa a madeira fortalhada em estátua, e se agirmos sobre essa do mesmo modo que sobre a mesa, teremos uma estátua que se desloca do lugar, que responderá por movimentos e por pancadas. Numa palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Que luz lança essa teoria sobre uma porção de fenômenos até aqui inexplicados? Quantas alegorias e efeitos maravilhosos ela explica? É toda uma filosofia. E aí, queridos amigas e amigas do Momento Redenção, nós chegamos ao final dos dois itens com o mesmo título, Teoria das Manifestações Físicas, trazido a nós por Allan Kardec no registro da Revista Espírita de maio de 1858, a primeira, a Teoria das Manifestações Físicas 1, e de junho de 1858, a Teoria das Manifestações Físicas 2. E assim nós encerramos por hoje esse nosso encontro, agradecendo a atenção, torcendo para que tenha sido elucidativo para aqueles que dignaram-se a ouvir-nos, a acompanhar-nos nesse vídeo. Agradecemos o carinho e a atenção, deixamos-lhes um abraço afetuoso, desejando paz e luz aos corações de todos. Graças a Deus. Muita paz.